entrando ao longo da... Bom, boa tarde para todos. Eu sei que eu devo a vocês várias palestras nesses últimos 2 meses. Já levei bronca do meu coordenador, que eu estou sendo relapsa e não chamando os meus amigos, nem os bravos cientistas que topam falar ao meio-dia de uma quinta-feira. Mas, como nós somos pessoas privilegiadas, hoje teremos um grande pesquisador, né, e também um grande amigo. Chama-se professor Rafael Rossler. Né? Como vocês devem ter visto na apresentação que eu fiz na divulgação dele, o Rafael é professor titular na URGS e ele tem um currículo super extenso, muitas publicações, e hoje em dia ele é diretor científico da FAPERGS, que vem a ser a FAPERJ do Rio Grande do Sul. Né? Dentre outras coisas, ele é um homem de... mais pobre. Bem mais pobre, né, coitado? Bem mais pobre. Mas a culpa, olha só, chama o Gerson. Já falei que o Gerson Lima é a nossa salvação. Né? Ele consegue ter jogo de cintura e a FAPERJ vive, graças a Deus, a FAPERJ está com uma boa ajuda financeira. E os alunos não têm o que reclamar, porque a FAPERJ... Um trabalho fantástico. Tem feito coisas maravilhosas, inclusive a FAPERJ aumentou a bolsa antes do CNPq, do governo federal. Então foi super... A FAPERJ tem sido um apoio tanto no Rio de Janeiro. Então é uma boa maneira de você ser convidado para vir para o Rio de Janeiro. A gente precisa de gente como você. Não, e eu nunca estive na UERJ, né? Eu quero um convite presencial também. Opa, não, com certeza. A gente vai ter aqui, eu estou com vontade de fazer uns cursos com convidados, aí você já está incluído nisso. E o Rafael, além dele ser pesquisador do CNPq, ter recebido vários prêmios, ele assume vários projetos, porque além de ser professor titular da URGS, ele também é coordenador do INCT, em câncer, é coordenador do Instituto Nacional em Câncer e Neurobiologia, do Centro de Pesquisa do Hospital das Clínicas, é diretor técnico-científico da FAPERG, publicou mais de 200 artigos e, recentemente, foi eleito membro titular da Academia Brasileira. É o dia que mais tem gente nesse laboratório, né? Gente, você quer desligar o microfone, Priscila, por favor? Obrigada. Então, o Rafael vai nos falar hoje sobre um dos seus trabalhos que ele pediu para escolher. Eu achei que essa aqui seria o de mais interesse para nós, que pega tanto a parte de neuro quanto a parte de câncer, que é de interesse de várias pessoas aqui. Né? Rafael, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, né? E aí eu exploro os amigos exatamente por isso, porque quem é ocupado sempre tem tempo, já reparou isso? Sempre... Então você pode começar no momento que você quiser. Tá, muito obrigado, Cris, pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar sobre uma parte do nosso trabalho. Uma sala cheia, né? Poxa, não é qualquer lugar que tem uma frequência assim no seminário de meio-dia de pós-graduação. Muito obrigado aí por terem vindo. É isso aí. Então, deixa eu tentar recompartilhar aqui. Essa batida de obra é aí, Cris? Eu estou desligando. Olha que engraçado. Bom. Conseguindo? Você já entrou direto no modo certinho aí? Sim, já entrou no modo apresentação. Tá. Então, eu vou contar um pouquinho como é que a gente chega aqui, tá? Eu não sei quantos aí que estão assistindo trabalham com câncer. Se alguém trabalha com câncer infantil e quantos trabalham com neurobiologia, imagino que sempre tem um monte de neurocientista no nosso ambiente. Mas a minha formação não teve nada a ver com câncer. Eu fiz a formação desde a iniciação científica até o fim do pós-doutorado como neurobiologista, neurofarmacologista. Eu fui orientado do Ivan Esquerdo no doutorado, e uma parte do doutorado e o pós-doutorado eu fui orientado do James Magó, do Jim Magó,
Universidade da Califórnia. Então, eles foram meus dois maiores mentores que me ensinaram como pensar e fazer ciência. E para quem conhece, né, o trabalho deles é uma escola de neurobiologia muito clássica, utilizando modelos de comportamento em ratos e intervenções farmacológicas nos cérebros de roedores, para tentar identificar bases moleculares de memória. E então não tinha nada a ver com câncer, né? E até hoje eu não faço a menor ideia de como se cultiva uma célula de câncer. Meus alunos sabem, mas eu, hoje em dia, se eu chegar perto da bancada do meu laboratório, eu só atrapalho. Mas, desde o doutorado, eu era muito envolvido interessado em receptores de membrana. Todo o meu trabalho de mestrado e doutorado foi com receptor NMDA, muito interessado em mecanismos de plasticidade sináptica e mecanismos de sinalização envolvidos nisso, vias de proteínas quinases. Naquela época, nos 1990, final dos anos 1990, tinha estourado a MAP quinase, tinha estourado a PI3 quinase, como novos alvos em neurobiologia da memória. A gente estudava bastante esses mecanismos e me intrigava de onde vinha o insight de procurar esses mecanismos na plasticidade sináptica. E um dia um amigo meu, um colega, falou, é porque o pessoal do câncer descobre essas coisas e depois a gente pega. E aquilo, se tu for na revista de câncer, esses alvos, essas vias de sinalização apareceram 3, 4 anos antes. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, me incomodando, né? Eu disse, que interessante isso. E um tempinho depois, o pessoal começou a fazer alguns trabalhos com receptor de glutamato em câncer. E eu li aquilo e veio a ideia, né, que estava sendo colocada nesses trabalhos de que o câncer sequestra mecanismos biológicos que os neurônios usam para fazer plasticidade sináptica. Sequestra e muitas vezes amplifica esses mecanismos. E que existe um paralelo grande, então, entre vias protomorais, que o câncer usa, e vias de plasticidade sináptica no sistema nervoso central. E essa ideia me fascinou muito, né? Então, a gente poderia pensar no câncer de uma maneira neurobiológica e vice-versa, né? E quando eu comecei a carreira como docente, de volta do pós-doc no Brasil, e tentando, né, passei por aquele limbo que todo mundo passa, quase todo mundo, meio sem saber o que fazer, uma formação super, né, super chique, né, doutorado, pós-doutorado fora, aquela coisa toda, e meio desempregado, meio sem rumo, e tentando me inserir um pouco no sistema, e comecei a procurar oportunidades aqui e ali, e encontrei o Gilberto Schwartzman, que é um professor nosso aqui, agora já aposentado, que é um grande pesquisador de câncer. E um dia ele me chamou interessado em um determinado projeto com peptídeos que tinham a ver com câncer e com neurobiologia. Ele queria saber se eu, como neurobiólogo, podia assumir uma parte do projeto. Então começou realmente esse namoro entre pessoal de câncer e neurobiologia, né, no grupo que eu comecei a formar. E pouco tempo depois, o nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o nosso hospital universitário, apesar de ser uma entidade autônoma, não ser totalmente pertencente à universidade, criou um centro de pesquisa experimental, um espaço dedicado para pesquisa biológica, e nós ganhamos um espaço, né, o Gilberto coordenou isso, para montar um laboratório de câncer. E aí o pessoal disse, tu quer coordenar esse laboratório de câncer? Ele vem todo equipado, porque ele estava herdando equipamentos que vinham de outro laboratório, de outro lugar, e nós vamos trazer gente e tal, e tu pode coordenar isso desde que tu aceite realmente começar a trabalhar com câncer. E aquilo era uma oportunidade fantástica. Obviamente eu aceitei. Um pouco depois eu fui procurado por um pessoal uma entidade que apoia todo esse trabalho que vocês vão ver de forma muito intensa, que é o Instituto Câncer Infantil, que é uma entidade privada sem fins lucrativos aqui de Porto Alegre, que tem todo um serviço de apoio médico, de apoio assistencial, né, para as famílias de crianças com câncer, com alojamento, com comida, com recreação,
eventos, dentista voluntário, psicólogo voluntário, pedagogos, uma série de coisas, e queriam também começar a investir em pesquisa e perguntaram se eu aceitaria começar a pensar um pouco no meu trabalho de pesquisa também em câncer infantil. Então, com o tempo, foi dessa forma que eu fui me convertendo de um neurobiólogo de memória para o que basicamente hoje eu sou um biólogo de câncer. Sem nenhuma formação de bancada nisso, né? De novo, eu não faço a menor ideia do dia a dia de bancada, dos detalhes do que meus alunos fazem. Mas sempre contei com equipes muito qualificadas que me ajudaram a implementar isso. Mas então, o nosso laboratório hoje, até hoje, se chama Laboratório de Câncer e Neurobiologia. Por causa dessa ideia do paralelo lá, que vem desde lá de trás, né? Em que a gente tenta pensar o câncer de uma maneira neurobiológica. A gente tenta olhar para mecanismos de sobrevivência e plasticidade do sistema nervoso e pensar se isso pode se aplicar também a tumores. Bom, e aí a história do câncer pediátrico, né? Não tá andando aqui o negócio. Deixa eu ver se eu faço de novo. Clicou na própria figura? Não. Própria tela? Que às vezes na própria tela ele... Tá, foi para a apresentação? Foi. Ok. Então, a questão do câncer infantil é fascinante, porque a Cris estava falando agora de obesidade e câncer, né? Então, para tumores adultos, a gente conhece uma série de fatores de risco, uma série de comportamentos que a gente pode ter, ou exposição a uma série de coisas que pode facilitar a chance da gente ter câncer. A gente sabe que exposição à luz solar aumenta a chance de ter câncer de pele. Exposição a tabaco aumenta a chance de alguns tipos de câncer de pulmão, câncer de bexiga. Que álcool mais tabaco aumenta a chance de câncer de cabeça e pescoço, câncer de garganta. HPV, câncer de colo de útero, né, e assim por diante. Então, a gente conhece esse processo da carcinogênese em que a gente vai vivendo e exposto a todos esses fatores de risco, e o acúmulo de danos ao DNA e de mutações ao longo da vida que vão acontecendo, às vezes não sendo reparados e às vezes gerando alguma consequência pró-tumoral, digamos, que favorece a transformação maligna. Isso favorece o aparecimento do câncer adulto, que é muito mais frequente comparado com o câncer infantil, que tem um perfil de uma variedade grande de alterações genéticas, porque vem desse acúmulo ao longo de muitas décadas, muitas vezes. Mas criança não ficou exposta ao sol, em geral não é obesa, em geral não tem processos inflamatórios crônicos, não ficou bebendo e fumando, né? Não teve tempo de acontecer nada disso e não foi exposta a esses fatores de risco. Então a pergunta é como é que criança tem câncer? Como é que criança às vezes nasce com tumores? A criança às vezes nasce com tumores cerebrais avançados, por exemplo. E não é pouco importante isso, né? Apesar do câncer infantil ser uma doença, todos considerados juntos, né? Não existe um câncer, existe um grupo de doenças, como você sabe. Mas o conjunto de tumores infantis ser uma doença rara, um grupo de doenças raras, comparado com os tumores mais frequentes em adulto, câncer é a principal causa de morte por doença em criança. A gente não se dá muita conta disso, porque a gente enxerga muito mais frequentemente as infecções respiratórias, né, outros tipos de doença, mas, na verdade, a doença mais letal em criança é o câncer, a primeira causa de morte em criança, fora mortes traumáticas, né, acidentes e etc. E dentro dos tumores infantis, os mais frequentes são leucemias, mas leucemias, dependendo do lugar, do país, do sistema de saúde, não necessariamente são as mais fatais, porque leucemia é uma coisa muito curável hoje em dia. Leucemia infantil, se nós tivermos um bom centro de atendimento, com tudo que tem de melhor, alguns no Brasil são assim, o Hospital de Clínicas aqui é assim, as crianças têm lá 75% de chance de cura.
Linfomas também são bastante curáveis hoje, tanto em criança como em adulto. Na verdade, os mais fatais entre os tipos de câncer infantil são os tumores cerebrais. E de onde vem isso, então, né? E a chave, parece que a ideia com a qual a gente trabalha hoje, e outros autores trabalham, para entender a origem do câncer infantil, é olhar para o desenvolvimento embrionário. E particularmente o desenvolvimento da crista neural e do sistema nervoso central. Porque um monte de tipos de câncer infantil parece vir desses grupos celulares durante o desenvolvimento. Então, se a gente pensa no desenvolvimento embrionário de forma muito geral, a gente consegue identificar diferentes etapas em que diferentes processos biológicos estão acontecendo, estão predominando, né? Se a gente pensa no embrião na sua fase inicial de desenvolvimento, é uma fase muito proliferativa, de muita reprodução celular e de pouca diferenciação. Então, o embrião tem que manter esse cenário biológico, esse perfil de regulação biológica, em que as células são estimuladas a proliferar muito e diferenciar pouco. Quem conhece biologia do câncer sabe que câncer gosta de proliferar muito e diferenciar pouco também. Câncer tem um perfil meio de célula-tronco. Ele tem um perfil de uma célula que não gosta de ser muito especializada, que não gosta de ser muito definida e que gosta de proliferação ilimitada. E depois, o embrião passa para uma outra fase, em que ele não precisa mais proliferar tanto, a coisa não é mais tão importante agora crescer simplesmente, mas agora é importante definir os tecidos, definir os órgãos, se especializar, até com processo de seleção celular, até com processo de morte celular. Então, esse cenário biológico, ele sofre uma chave, né? Ele muda para um outro perfil, em que agora as células estão sendo estimuladas a proliferar menos, mas a diferenciar mais. E se a gente olha para essa transição entre as fases mais iniciais, que são mais proliferativas, pouco diferenciadas, para depois a fase menos proliferativa e mais diferenciada, tem alguns interruptores biológicos aí, tem alguns controladores biológicos desse processo. Um deles é o cenário epigenético, né? Existe toda uma programação epigenética que muda, faz uma transição para induzir o embrião a começar a proliferar menos e diferenciar mais. Esse é um dos aspectos do trabalho que a gente busca hoje, é olhar um pouco para esse perfil epigenético e para esses mecanismos epigenéticos. Mas um outro é sinalização por diferentes fatores. Entre eles, de forma muito importante, as neurotrofinas. Se vocês olharem para esse esqueminha, isso aqui é uma figura desse paper que está a referência aqui embaixo, que é uma revisão chamada Origens Pré-Natais do Câncer, que é a melhor revisão que eu conheço em torno dessa ideia, né? Saiu na Nature Reviews Cancer em 2014, em torno dessa ideia de que o câncer é uma doença do desenvolvimento embrionário. O câncer pode ser um erro no processo de formação do embrião. A gente pode nascer com esse erro e isso em algum momento da vida, na infância, mas não necessariamente da infância, ser o gatilho para a gente ter um câncer. Então, aqui estão as neurotrofinas, né, como um dos fatores que controla esse processo todo e que ajuda a regular tanto a fase inicial, que é mais proliferativa, menos diferenciada, como mais tarde outros processos que vão levar a mais especialização celular. Aqui está o NGF, o Nerve Growth Factor, o fator neurotrófico, fator de crescimento neural, como uma das neurotrofinas importantes nesse processo. Então, se a gente olha para essas chaves biológicas que controlam as transições de estado do embrião, e imagina que pode haver algum erro nesse processo, alguma dessas chaves bioquímicas, algum desses processos de sinalização deixa de fazer o que tinha que fazer, e pelo menos um grupo de células embrionárias não faz esse processo de transição para uma célula mais especializada, menos proliferativa, etc., esse grupo de células pode manter características originais, com perfil mais de célula-tronco, com perfil mais indiferenciado, mais proliferativo, e aí ela está mais propensa a sofrer transformações malignas. E essa talvez seja a origem de tumores pediátricos. E o que é fatores de risco para isso? É muito pouco estabelecido fatores de risco para câncer infantil. Talvez, e é o meu palpite,
esse tipo de tumor seja simplesmente má sorte. A gente talvez não tenha absolutamente nenhum controle sobre o aumento ou diminuição de risco disso acontecer. Seja uma loteria biológica ao contrário. Se no meio de todos esses processos finamente regulados do embrião, alguma coisa dá errado, pode ser que, por má sorte, realmente a pessoa acabe tendo um tumor desses. Então, a gente entrou nessa palestra, eu vou falar de neurotrofinas como um grupo de moléculas sinalizadoras importantes, porque a partir dessa ideia aqui, não só dela, tá? Mas a partir dessa ideia, entre outras coisas, surge a ideia de trabalhar com neurotrofinas em câncer. Todo mundo que tem alguma familiaridade com neurociência está bastante acostumado com neurotrofinas, né? O fator de crescimento neural, o NGF, o fator de crescimento derivado do cérebro, BDNF, e neurotrofina 13 e 4, são moléculas, são proteicas, né, secretadas no sistema nervoso central, que agem em receptores pós-sinápticos especializados nos neurônios, e isso sinaliza para a sobrevivência neuronal, para estímulo à plasticidade sináptica. BDNF, que talvez seja hoje a neurotrofina mais estudada, é estudado por quem trabalha com neurodegeneração, é estudado por quem trabalha com plasticidade sináptica, com memória, com uma molécula promotora de plasticidade sináptica, promotora de memória, protetora contra a neurodegeneração, é estudado como marcador e fator importante em doença psiquiátrica, em todos os tipos de doenças neurológicas, assim por diante. Então, são moléculas da neurociência, né? Que não foram, durante muito tempo, apesar dos TRKs, dos receptores da família dos receptores de neurotrofina terem sido descritos como oncogenes inicialmente, não foram por muito tempo, não chamaram a atenção da comunidade de câncer, né? Mas depois de algum tempo, sim. Como a gente está falando desse assunto, eu acho que é interessante chamar a atenção para a Rita, né? Para a doutora Rita Levi Montaltini, porque é uma oportunidade da gente destacar o trabalho de uma grande mulher da ciência, da neurociência, da bioquímica, que ganhou o Prêmio Nobel em 86 por ter descoberto a primeira neurotrofina, o NGF, em 1951. Né? Essa é a capa do paper original, o título do paper original, onde houve a descoberta do NGF, e é uma das figuras muito emblemáticas, muito interessante ver a vida dela, muito fascinante, né? Uma italiana da Universidade de Turim, que na família dela, o pai dela não queria que as filhas fizessem curso superior, tinha proibido as filhas de fazerem curso superior, porque ele achava que o papel da mulher era ser dona de casa e estudar muito ia atrapalhar, e ela acabou não se conformando e disse, olha, pai, não vai ter jeito, eu não vou ficar fazendo só isso, eu quero estudar, e tu vai ter que aceitar e tal, e ela acabou fazendo medicina, e na turma dela de medicina da Universidade de Turim, saíram 3 prêmios Nobel de medicina, né? De uma turma de faculdade lá na Itália, saíram 3 prêmios Nobel de medicina, entre eles ela. Então, e mais tarde ela foi senadora na Itália, foi diretora de um grande centro de neurociência europeu, uma figura realmente assim muito marcante, e viveu até muito tarde, morreu há poucos anos, na verdade. Então é interessante ir lá olhar a vida dela, né? Eu acho que nessas horas, hoje, a gente tem que, quando fala das moléculas, das vias, das coisas, pensar um pouco na história dessas coisas e resgatar quando tem uma figura como essa, uma grande mulher neurocientista pioneira, né? Que foi quem descobriu e quem deu a partida em toda essa área das neurotrofinas. Bom, mas então, aqui estão as neurotrofinas e os seus receptores. O NGF liga preferencialmente num receptor chamado TRKA, todos são receptores TRK, tropomiosina quinase, não são tirosina quinase, apesar de poderem ser considerados da grande família dos receptores tirosina quinase. Então, o NGF liga e ativa preferencialmente TRKA, BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, liga e ativa preferencialmente TRKB, e neurotrofina 3, preferencialmente TRKC. Quando esses receptores são ativados, nós temos também proneurotrofinas, que sinalizam em outro receptor, P75, que muitas vezes é um receptor que sinaliza para a morte celular, mas as neurotrofinas maduras agindo nos TRKs
preferencialmente ativam sobrevivência celular, apesar de que TRK, por exemplo, e TRKA e TRKC também podem ser gatilhos para morte celular em algumas situações. Eles sofrem dimerização, né, para serem ativados, e uma vez que os receptores TRK são ativados, o sinal é traduzido pela ativação de múltiplas proteínas quinases, aquelas que todos nós estamos acostumados a ver, PI3 quinase, proteína quinase C, MAP quinases, tudo isso é ativado quando a gente tem neurotrofina ligando em TRK, e tudo isso, como vocês sabem, gera um monte de repercussões na célula, inclusive ativando, mudando, né, o perfil de transcrição gênica por ação em fatores de transcrição, e aí a célula passa a ter favorecido as suas funções de sobrevivência, de plasticidade e tal. E no caso das células tumorais de proliferação. Aqui uma figura que, de novo, traz esses mecanismos de sinalização e ação de diferentes TRKs. E algum tempo atrás, essa é uma revisão de 2006, esses mecanismos de sinalização por neurotrofinas e seus receptores passaram a chamar atenção na área de biologia do câncer por alguns autores. Se observou que, em primeiro lugar, neuroblastoma, que é um tumor de sistema nervoso periférico e que também é preferencialmente um tumor infantil e que parece surgir de anormalidades no processo de desenvolvimento da crista neural, lá no embrião. Nesse tumor, em primeiro lugar, se observou um papel importante de TRKB, e se observou que quando se inibia TRKB, se conseguia melhorar o efeito de tratamentos quimioterápicos. E aí se propôs que TRKB poderia ser um alvo em câncer, poderia estimular a proliferação celular no cenário de células tumorais, resistência à morte celular, promover neoangiogênese, promover invasão, promover resistência à quimioterapia. Então, os TRKs começaram a surgir um pouco como alvos em tumores. A gente foi estudar isso. Tem toda uma história de como é que o laboratório chegou nisso, né? Mas eu não trouxe nessa palestra para não ficar ainda mais longa do que já está. Mas uma aluna minha de doutorado, lá por 2000, a Caroline, que é a pessoa que me acompanha hoje, a maior parceira no laboratório, desde a fundação do laboratório até hoje, na época ela estava fazendo doutorado, o projeto dela estava dando errado, ela não estava trabalhando com câncer infantil, estava trabalhando com câncer de cólon, e ela estava meio frustrada e fez uma disciplina sobre neurotrofinas, se apaixonou por neurotrofinas, e quando a gente fez a próxima reunião de laboratório, ela me perguntou se podia trabalhar com neurotrofina em câncer de cólon. Eu achei uma história completamente maluca, né? Neurotrofina em câncer de cólon, tu vai procurar uma coisa cerebral no cólon, e eu não deixei ela, eu falei que não ia comprar nenhum reagente, não ia botar nenhum dinheiro nesse projeto, e ela achou lá uns kits de medição de BDNF e conseguiu mostrar que realmente tinha superexpressão de BDNF e TRKB no câncer de colo. Isso desencadeou toda uma linha de pesquisa, todo um trabalho muito bonito, acabou sendo a tese de doutorado dela. Então, a Caroline, teimando comigo e me contrariando, foi quem nos botou nessa estrada de trabalhar com neurotrofinas. Todo esse interesse que eu contei para vocês, essa história das neurotrofinas que eu contei até agora, surgiu para mim depois da Caroline ter feito isso, né? Aí que a gente foi encaixar neurotrofinas na lógica do laboratório. Mas, enfim, então a gente teve também uma linha de trabalho antes com neurotrofina e BDNF TRKB em câncer adulto. Né? Mas aqui nós começamos a trabalhar com câncer infantil. Um tipo de tumor pediátrico, dentro dessa lógica, né? Neurotrofinas estão envolvidas em câncer, mas estão envolvidas no desenvolvimento cerebral, estão envolvidas no desenvolvimento embrionário, regulam uma série de processos que são do nosso interesse do ponto de vista daquilo que a gente tenta buscar como origem do câncer infantil. Então, vamos trabalhar com neurotrofinas em tumor pediátrico. Então, nós vamos primeiro olhar sarcoma de Ewing, tá? Sarcoma de Ewing é um tipo de tumor predominantemente infantil, dá em crianças e adolescentes, pode dar em qualquer tecido do corpo. Muitas vezes ele é chamado de um tumor ósseo, porque ele acomete bastante ossos, mas ele não é exclusivo de tecido ósseo. Ele pode realmente aparecer em qualquer tecido, de tecidos moles também, é um tipo de sarcoma. É um tumor bastante importante na oncologia pediátrica, ele gera muitas amputações em criança, e que dá nos ossos, né, em membros, e aí gera amputação.
como estratégia terapêutica, e quando recorre, metastatiza, né, é fatal. Então, é uma necessidade médica muito grande, e para esses tumores infantis não tem muita alternativa de terapia mais direcionada, né, em termos moleculares, terapias-alvo que já existem para câncer de cólon, para câncer de pulmão, para alguns tipos de leucemia. Em câncer infantil, isso é muito carente, né, de tratamentos. O câncer infantil é muito menos estudado em relação ao câncer adulto. Entre outras coisas, porque o câncer infantil tem menos tamanho de mercado. Tem menos paciente, portanto, tem menos mercado, portanto, vocês praticamente não enxergam estudos de estudos clínicos em câncer infantil de indústria farmacêutica. É uma doença realmente meio negligenciada, pode ser considerado um grupo de doenças negligenciadas. Então, a gente foi trabalhar com sarcoma de Ewing. Sarcoma de Ewing é interessante do ponto de vista biológico, porque ele tem uma origem biológica muito específica. Né? A gente pode localizar a origem do sarcoma de Ewing em uma translocação genética, que é uma fusão do EWS com o FLY1, e essa normalidade genética causa a produção de um fator de transcrição anormal, que só existe nas células tumorais, aberrante. Então, é um paradigma, é um modelo de um câncer que tem uma origem biológica bem conhecida e única, né? E do ponto de vista genético, mas como essa normalidade, essa translocação produz um fator de transcrição, o fator de transcrição mexe em todo o perfil de expressão gênica, um monte de outras vias fica alterada. E do ponto de vista de buscar terapêuticas para esse câncer, como é difícil mexer em fator de transcrição ou na própria translocação genética, não são alterações druggable, né? É mais fácil a gente inibir quinase, inibir receptor. O que a gente faz para buscar terapia-alvo para esse câncer é mexer em outros tipos de alvo, né? Não é tentar muito abordar o próprio WS-FLY1, mas é procurar receptores de membrana. O IGF, receptor de IGF é o mais estudado, inclusive do ponto de vista clínico. EGFR, que é estudado em outros tipos de câncer, etc. Né? Receptores de fatores de crescimento estão entre os alvos preferenciais, mas ninguém tinha estudado o receptor de neurotrofina. Então, a gente foi um pouco tentar explorar isso. É interessante que, dentro daquela lógica da conexão dos tumores que a gente trabalha com a neurobiologia, mesmo que sarcoma de Ewing seja um tumor que acomete outros tecidos e que acomete bastante tecido ósseo, ele talvez tenha uma origem neural também, né? Talvez tenha uma origem na crista neural. Existe uma hipótese de origem do sarcoma de Ewing em células tronco mesenquimais, e existe outra hipótese igualmente forte da origem do sarcoma de Ewing em células tronco neurais e em células tronco da crista neural. As células de sarcoma de Ewing têm um potencial de diferenciação neuronal, e se pode modelar sarcoma de Ewing, induzir o fenótipo do sarcoma de Ewing mexendo em células tronco da crista neural. Então, existe essa relação também. Talvez ele também seja um tumor neural, apesar de depois acometer outros tecidos. Bom, e aí o Thiago Heining, que era aluno de doutorado na época, foi o primeiro aluno que foi mexer com isso. Ele primeiro pegou coleções de tumores de sarcoma de Ewing, que a gente tinha lá na patologia, e por imunistoquímica procurou se tinha expressão das neurotrofinas seus receptores, encontrou a expressão de TRKA, TRKB, NGF, BDNF, então os ligantes e os receptores. Em linhagens celulares de sarcoma de Ewing, por PCR e por imunistoquímica também ele encontrou a expressão de neurotrofinas e seus receptores. Aí a gente foi para a bancada com células cultivadas, ele fez uma série de experimentos celulares. Vocês vão ver que as nossas plataformas experimentais são todas muito simples, né? São todas muito básicas. Basicamente cultura de célula, de linhagem, e o que dá para fazer com isso é alguma coisa em vivo depois. E alguma coisa de bioinformática. Então, inibindo os TRKs nas células de sarcoma de Ewing in vitro, esse primeiro inibidor de cima, o ANA12, é um inibidor seletivo de TRKB, então bloqueia a ação de BDNF, TRKB. O de baixo, o GW do meio ali, é um receptor seletivo, é um inibidor seletivo de receptor TRKA, e o K252A é um inibidor PAN
dos TRKs, ele é não seletivo, ele inibe tanto, predominantemente TRKB, mas também inibe TRK. Todos eles têm efeito inibitório sobre a proliferação de células de sarcoma de Ewing. Quando a gente combina o inibidor TRKB e o inibidor TRK, ou quando a gente usa o inibidor PAN, o efeito costuma ser melhor. Então, inibir TRK e TRKB ao mesmo tempo é mais eficaz do que inibir cada um dos receptores isoladamente. Mas inibir cada um deles já tem efeito antiproliferativo. Quando a gente combina a inibição de TRK ou TRKB com quimioterapia citotóxica, com as drogas que são usadas na clínica para tratar esse tipo de tumor, a inibição de TRKs consegue sensibilizar para a quimioterapia. Aqui ensaio de sobrevivência celular, da mesma forma, a gente consegue inibir sobrevivência celular, né, formação de colônias com inibição TRK ou TRKB, e de forma melhor quando tem inibição combinada. Aqui o Thiago induziu as células para ficarem quimioresistentes, então sendo continuamente submetidas a doses crescentes de quimioterápicos desses que são usados na clínica, vincristina, etoposide, doxorubicina, ao longo de vários meses. As células se tornam quimioresistentes contra os quimioterápicos, e aí ele conseguiu restaurar a sensibilidade à quimioterapia pela inibição farmacológica do TRKA ou do TRKB. Novamente, então, um conjunto de dados in vitro que aqui de novo, células quimioresistentes, que mostra que a gente consegue inibir proliferação, sobrevivência, e consegue sensibilizar a quimioterapia e consegue reverter quimioresistência quando usa inibição TRK e TRKB em sarcoma de Ewing. Ninguém tinha testado isso em sarcoma de Ewing, nós somos os primeiros. Tem alguns sinais de que a gente consegue promover diferenciação das células sobreviventes quando inibe com K252A, que é o inibidor dos dois TRKs. Aumenta... tem diferenças morfológicas, né, que sugerem um processo de diferenciação, talvez um processo de diferenciação neural. Aqui tem uma queda de beta-3-tubulina, mas com outros marcadores também a gente consegue algum indício preliminar de que talvez esteja havendo algum processo pró-diferenciação. E quando a gente vai para tumores feras, né, aqueles agregados de células em cultura que são modelos são supostamente enriquecidos de células tronco tumorais, em cima desse conceito de células tronco tumorais, as células que dentro do tumor são mais responsáveis pela quimioresistência e são mais propensas, são mais capazes de criar um novo tumor, são mais proliferativas e assim por diante, e são mais resistentes a tratamento. Em células de tumores feras, que a gente presume que sejam células tronco tumorais, tem marcadores de Stemness, né? Aqui tem o OCT3 e 4, mostrando um aumento, então, um aumento de marcador de célula-tronco nessas células. Elas têm mais expressão de TRKB do que as células que não são de tumores feras. Então, parece haver uma associação também entre a expressão aumentada, a ativação aumentada de sinalização por BDNF-TRKB nas células tronco tumorais, o que é mais um indício de que esse sistema pode ser importante para progressão de sarcoma de Ewing. Mais recentemente, a gente fez estudos em vivo. Esse é um trabalho que ainda está submetido, da Bruna Almeida, e ela fez durante o mestrado e durante a pandemia, né? Então, conseguiu estabelecer um novo modelo em vivo de sarcoma de Ewing e fazer o tratamento durante a pandemia, que foi um grande feito, porque a gente estava basicamente fechado. Mas fazendo o implante, um xenograft, né? Um implante subcutâneo de uma linhagem de sarcoma de Ewing humana nos camundongos, deixando o tumor crescer, e depois fazendo um tratamento por 21 dias com injeção sistêmica do K252A, inibidor TRK, a Bruna conseguiu uma redução significativa do crescimento tumoral. Os tumores crescem menos nos animais tratados. Então, aquilo que a gente observa in vitro também funciona em vivo. É uma demonstração de que inibição de TRK em animais com sarcoma de Ewing consegue reduzir o crescimento tumoral. Então, tudo isso está de acordo com uma ideia de que a inibição desse sistema pode ser uma alternativa terapêutica futura ou potencial. Depois a gente foi para outros tipos de tumor, depois ou ao mesmo tempo, na verdade, e aqui a gente parte para os tumores cerebrais, que são os outros tumores da palestra.
Dentro dos tumores cerebrais que acometem crianças, o principal é o meduloblastoma. O principal do ponto de vista de frequência, é 1/5 dos tumores cerebrais infantis, e principal do ponto de vista de importância clínica, porque sendo mais frequente e sendo um tumor que ainda mata 1/3 das crianças, ele é o que tem mais importância clínica. 70% das crianças conseguem se curar, mas com regimes de tratamento com cirurgia, quimioterapia, radioterapia bastante pesados, que geram, em geral, consequências de longo prazo, né? Então, essas crianças, as curadas, ficam com déficits endócrinos, motores, cognitivos, de longo prazo depois. Então, é uma doença que precisa de muito tratamento melhor do que o que nós temos hoje, e é uma doença bastante estudada quanto a isso. Outro tumor, outro tipo tumoral do sistema nervoso central em criança é ependimoma, e aí os outros são variações de gliomas. As crianças têm gliomas. Gliomas não são exclusivos de criança, adultos também têm glioma, é o principal tipo de tumor cerebral em adultos. O glioblastoma, que é o glioma grau 4, é o tumor cerebral mais fatal em adultos, é incurável até hoje. E existem alguns tipos de glioma mais específicos de criança, né? Então, tem tipos infantis dos gliomas. Então, a gente começou a trabalhar também com meduloblastomas e gliomas. O primeiro, meduloblastoma, ele é um tumor que se origina provavelmente, tá? Às vezes as pessoas não sabem que nós não sabemos de onde vêm os cânceres do ponto de vista de célula de origem. Até hoje isso é debatido, é controverso e tem disputas, né, sobre qual célula origina qual tipo de tumor, porque parece uma coisa meio, né, glioma é um tumor glial. A gente vê documentos até da Organização Mundial de Saúde falando isso. Ele não é um tumor glial. São tumores que provavelmente se originam de células tronconeurais, por exemplo, mais do que de glia. Muito dificilmente se originam de células gliais maduras. Esses nomes todos foram dados simplesmente por semelhança histológica. Então, gliomas eram parecidos com células gliais, então foi dado o nome de glioma. Astrocitomas parecem astrócitos, então foi dado o nome de astrocitoma, mas eles não vêm de astrócito, né? Então, até hoje a gente debate de que células originam quais tipos de tumores. No caso do meduloblastoma, isso está um pouco mais avançado e provavelmente elas se originam de células tronconeurais ou de células precursoras que dão origem ao cerebelo, né? Ou células de Purkinje ou células granulares, principalmente células granulares. Os precursores das células granulares devem estar na origem dos meduloblastomas. Então, é um tumor que acomete especificamente cerebelo. E hoje nós temos uma divisão molecular em subgrupos. Existem 4 grupos principais de meduloblastoma, 4 subgrupos, na verdade, de meduloblastoma, depois isso é mais subdividido em subtipos. E eles têm diferenças biológicas quanto ao perfil de mutações, quanto ao perfil de expressão gênica, as coisas que estão amplificadas, etc. Tem perfis histológicos diferentes e tem perfis clínicos diferentes. Então, o tumor é mais relacionado a Sonic Hedgehog, SHH, é um dos subgrupos moleculares de meduloblastoma, o INT é outro. Esses dois têm um prognóstico melhor, principalmente o INT, e os grupo 3 e grupo 4 são os que têm um prognóstico clínico pior. Isso já é uma coisa que entrou na rotina clínica, essa classificação foi estabelecida e caracterizada pelo grupo do Michael Taylor, principalmente, do Canadá, que é um colaborador nosso nesses projetos aqui, e isso rapidamente chegou na clínica. Então, hoje, quando se faz a cirurgia de meduloblastoma, vários lugares já tem a patologia para determinar qual grupo pertence àquele tumor, e isso já determina tratamento, né? Quando é grupo INT, por exemplo, isso requer um tratamento não tão agressivo, porque é um tumor mais curável. Quando é grupo 13 e grupo 4, o prognóstico é pior e requer um tratamento mais agressivo. Isso é importante porque depois, quando a gente analisa a expressão gênica nos tumores, que vocês vão ver, a gente analisa de acordo com o subgrupo. Bom, aí a Amanda Tomás, que agora é pesquisadora, foi um dos cérebros que a gente perdeu para o exterior, fez mestrado, doutorado conosco, ela é de Belém do Pará, uma aluna brilhante, e hoje é pesquisadora na Universidade de Lancaster, na Inglaterra, continua colaborando com a gente de lá. Mas a Amanda se debruçou sobre TRKB e BDNF em meduloblastoma, no mestrado e no doutorado. Esses são alguns dados do paper dela do doutorado, né? E aqui a gente teve participação intelectual dos colaboradores canadenses.
E aí ela fez um monte de coisa, mas entre elas, tratar células de meduloblastoma in vitro com inibidor seletivo de TRKB, diferentes linhagens que representam diferentes subgrupos do tumor. Em todos os experimentos, é uma série relativamente grande de experimentos, inibir TRKB tem um efeito dose-dependente consistente, inibindo viabilidade, proliferação, sobrevivência das células de meduloblastoma. Ocorre alteração no marcador de proliferação, Ki67, ocorre redução da expressão de alguns marcadores do ponto de vista de expressão de mRNA. Ela confirmou que existe, né, a expressão importante de DNF-TRKB nas células tumorais de meduloblastoma. Quando ela foi para modelo em vivo, nos camundongos, também implante de meduloblastoma humano subcutâneo, deixa crescer e fez o tratamento por 15 dias com o ANA12, que é o inibidor seletivo de TRKB, e consegue alguma redução, que é estatisticamente significativa, no crescimento tumoral. E consegue diminuição de alguns marcadores, entre eles o próprio TRKB fosforilado nesses tumores. Então, inibição seletiva de TRKB, in vitro e in vivo, tem um efeito antitumoral interessante em meduloblastoma. O conjunto de experimentos dela, né, que eu não trouxe todos, mas ela resumiu no final do paper aqui num modelinho. Então, provavelmente nós temos uma expressão importante de TRKB e uma presença importante de TRKB fosforilado no meduloblastoma, que ajuda a progressão tumoral. Parte desse efeito é mediado por via de sinalização de ERK, que é uma coisa que ela olhou também, e isso promove viabilidade, proliferação e crescimento tumoral. Então, é dependente da ativação de TRKB. Quando a gente consegue inibir farmacologicamente o TRKB, nós temos uma redução na atividade, no nível de TRKB fosforilado, no nível de ERK fosforilado, e consegue estimular diminuição do crescimento tumoral, apoptose, que foi outra coisa que ela mediu, e diferenciação, principalmente indicado por um aumento de TUB3 nas células. Aí a gente foi para, em paralelo com isso, né, com experimentos de bancada com célula e camundongo, olhar a expressão gênica em tumores de pacientes. E para isso a gente usou a gente fez um trabalho totalmente em sílico, usando um banco de amostras de tumores que os nossos colaboradores do Canadá caracterizaram e disponibilizaram, que tem 763 tumores no total, de diferentes subgrupos e subtipos. Nós usamos esse, que é a coorte de tumores da Florence Cavalli, que está ali no B e D, e também usamos outros, entre eles o do Pfizer, que está no A e B. E encontramos algumas coisas interessantes, né? Tem em relação a cerebelo normal, que é um grupo controle aí no A e no C. Nós temos um aumento da presença do gene que codifica TRKA, que é o NTRK1, principalmente em tumores dos grupos WNT e SHH. Deixa eu ver o que mais dá para destacar de interessante aqui. Temos o aumento de NTRK3, que é o que codifica TRKC, outro receptor de neurotrofina, principalmente no SHH. E aí, né, isso foi comparado nos diferentes subgrupos e subtipos tumorais. Mas de forma mais interessante nesse conjunto de resultados, quando a gente olha para a sobrevivência dos pacientes em relação a nível, fazendo um critério de expressão alta ou baixa dos genes que codificam os receptores de neurotrofina, a gente encontra que alta expressão de TRK, do gene que codifica o TRKA, né, o NTRK1, ou do gene que codifica o TRKB, o NTRK2, estão associadas com pior prognóstico, com menor sobrevida global, com menor sobrevivência desses pacientes. O contrário disso acontece com NTRK3, então mais expressão de TRKC, que é o terceiro receptor de neurotrofina, está associado com uma proteção, no sentido de que alta expressão, os pacientes têm mais sobrevida global. Quando tem alta expressão de BDNF, também tem uma menor sobrevida global.
quando tem mais expressão do NT3, que liga o TRKC, tem mais sobrevida global. Então, esse conjunto de dados associa maior expressão de BDNF ou TRKB e também de TRKA com pior prognóstico clínico, com menor sobrevida dos pacientes, sendo coerente com a ideia de que BDNF, TRKB contribui para o crescimento tumoral. A inibição disso tem efeito antitumoral. E no caso do TRKC e NT3, parece que essa neurotrofina e esse receptor, quando estão aumentados, são protetores, na verdade, pelo menos nesse critério de associação. A gente sabe que não é causal, né? É uma associação, é um paralelo, mas pelo menos nesse indício que nos dá a associação de sobrevida com expressão do gene. Muito bem. Alguma coisa em glioblastoma, né? Aqui os modelos de glioblastoma que a gente usa não são especificamente pediátricos, são linhagens de glioblastoma adulto, mas eu incluí igual, porque crianças também têm glioma e porque nós estamos falando de tumor cerebral. Então, inicialmente, quando vai para o in vitro, novamente, inibição seletiva de TRKB tem um efeito inibitório sobre proliferação celular e viabilidade celular. E aí nós fomos ver uma coisa diferente aqui que tem nos experimentos de glioma, que é uma interação do sistema de neurotrofinas com outro sistema de sinalização por receptor. E a gente escolheu o EGFR. Né? O EGFR, como vocês talvez saibam, é um receptor da grande família dos receptores tirosina quinase. Ele pode estar superexpresso ou pode estar com uma mutação ativadora de função, de ganho de função em tumores de pulmão, em tumores de cólon, e ele é um alvo terapêutico muito importante. Já existem medicamentos que são inibidores de EGFR que são usados rotineiramente na clínica. Então, pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células, se tem a mutação de ganho de função de EGFR, eles recebem tratamento, ao invés de quimioterapia, eles recebem tratamento com gefitinib, que é um inibidor EGFR. Pacientes com câncer de colo uterino, se tem a mutação de EGFR, recebem cetuximab, que é um anticorpo monoclonal contra o EGFR. Então, já é um alvo terapêutico, já é um receptor que tem fármacos inibidores que são usados clinicamente. E em glioblastoma, apesar de não haver esse uso, ainda não funcionou dar inibidores EGFR para pacientes com glioblastoma em estudos clínicos, mas ele é, na verdade, a principal alteração genética que a gente encontra em glioblastoma, a mais frequente. Se vocês pegam a tabela aqui dos genes que estão alterados, ou amplificados ou mutados em glioblastoma, nesse grande estudo, né, de genômica desse tipo de tumor, vocês encontram o GFR lá no topo da lista dos receptores de tirosina quinase como a principal alteração. Então, gliomas costumam ter também ativação desse sistema e mutações ativadoras desse sistema. E a gente sabe que existe crosstalk, né? Que existem interações funcionais entre TRKB e EGFR. Um estimula o outro, um pode transativar o outro. As vias de sinalização conversam, se estimulando mutuamente dentro das células, as vias que são ativadas por eles. Então, nós fomos olhar um pouco as relações entre TRKB e EGFR em glioblastoma. De novo, usando ferramentas de bioinformática. Bioinformática nos salvou durante a pandemia, com o laboratório fechado, e os alunos aprenderam a fazer essas análises in silico, explorando bancos de genomas de tumores que estão disponíveis, né, e vieram com esses resultados todos que eles produzem nos seus laptops, nas suas camas no fim de semana. Nós fomos observar se existe alguma relação entre a expressão do gene que codifica TRKB e do gene que codifica EGFR. Em alguns casos, em alguns tipos de glioblastoma, parece que essa expressão anda junto, a expressão aumentada de NTRK2 acompanha a expressão aumentada de EGFR, mas quando a gente vai olhar para impacto disso na sobrevida nos pacientes de glioblastoma, a gente não encontra nem impacto da expressão de NTRK2, a expressão alta e baixa tem exatamente a mesma sobrevida global, e quando tem amplificação de GFR, também a gente não encontra a expressão de NTRK2 nos pacientes de glioblastoma que tem amplificação do gene GFR, a gente também não encontra nenhum impacto na sobrevida. Em todo caso, a gente foi para a bancada,
de novo inibindo agora os dois receptores simultaneamente. O ANA12 é o inibidor seletivo do TRKB e o AG1478 é o inibidor seletivo de GFR. In vitro, qualquer um desses dois inibidores produz alguma redução de viabilidade de células de meduloblastoma humano. Em alguns casos, quando nós combinamos o tratamento dos dois inibidores, a gente consegue um efeito mais pronunciado. Isso está ilustrado, eu acho, na figura E, por exemplo, né, onde a gente tem um tratamento combinado que tem um efeito significativamente mais importante que qualquer um dos fármacos sozinhos. Então, inibir TRKB e inibir a GFR junto potencializa o efeito antitumoral. Tem uma sinergia que a gente demonstrou com cálculo de sinergismo. Indo de novo para os camundongos, tratando os camundongos ou com o inibidor TRKB específico, ou com o inibidor EGFR, ou com a combinação, então 4 grupos experimentais, esses 13 mais o controle. A gente não enxerga, na verdade, um grande efeito global de redução de tamanho tumoral. Em alguns pontos do tratamento, em alguns momentos do tratamento a gente enxerga, então lá no dia 15 de tratamento, os animais tratados têm um crescimento tumoral menor, no dia 31 de tratamento também tem um crescimento tumoral menor, no dia 45, já mais para o final do tratamento, tem um aparente tamanho menor dos tumores, mas não atinge significância. E no final, os tumores mais ou menos conseguem atingir o mesmo tamanho em todos os grupos. Mas, em alguns momentos do tratamento, parece ter um retardo no crescimento tumoral, inibindo o TRKB ou inibindo EGFR nos camundongos com glioblastoma. A combinação não teve nenhum efeito mais pronunciado que o tratamento isolado, aqui nesse caso. Então, a gente não conseguiu confirmar aqui que potencializa, né? Inibir os dois juntos potencializa, e também não teve nenhum impacto na sobrevida desses camundongos que a gente calculou aqui numa curvinha de Kaplan-Meier. E um outro experimento de camundongo, esse aqui foi, de tudo que eu mostrei, apesar de a gente ter bastante parceria no exterior com esses trabalhos, tudo foi feito aqui, né, em Porto Alegre, todo trabalho de bancada. A não ser esse experimento aqui. Esse experimento aqui foi feito na Inglaterra, porque eles têm um sistema de imagem que permitia acompanhar, né, com o sistema fluorescente o crescimento tumoral nos camundongos, né, enxergar o tumor. Então a gente quis fazer isso lá, fez o tratamento de novo com inibidor TRKB ou inibidor EGFR ou a combinação, mas, na verdade, não conseguimos um grande efeito. O experimento, na verdade, não tem grandes resultados, não conseguimos efeito significativo. Eu trouxe igual só porque a questão do método de imagem era sexy, né? Mas não tem nenhuma coisa muito conclusiva desse experimento. Então, em resumo, né, isso aqui está publicado essa última parte que eu mostrei de glioblastoma está publicado principalmente nesse artigo do doutorado da Kelly Pinheiro, que foi essa parceria, então, com o grupo inglês. Então, juntando essas coisas todas, nesses tipos tumorais, e ninguém antes de nós tinha olhado para, por exemplo, BDNF, TRKB em sarcoma de Ewing, nem em meduloblastoma, mas a gente tem um resultado in vitro e in vivo, apesar de com modelos experimentais muito simples, consistente com a ideia de que inibir sinalização, no caso do sarcoma de Ewing, por TRK ou por TRKB, no caso do meduloblastoma, por TRKB, que foi o que nós testamos, e também em glioblastoma, né, em todos esses 3 tipos tumorais, inibir essa via gera efeitos antitumorais, gera redução de viabilidade, de sobrevivência, de proliferação celular, gera redução do crescimento tumoral em modelos in vivo. No caso do meduloblastoma, isso está associado com evidências que a gente consegue olhando para os tumores de pacientes em que observa que a expressão aumentada dos genes que codificam TRK e TRKB gera um tumor de pior prognóstico, né? Pode ser um biomarcador, talvez, potencial de tumores de pior prognóstico, com menos sobrevivência dos pacientes. Então, no conjunto, inibir TRKB, pelo menos, e talvez TRK, e talvez os dois juntos, melhor ainda, parece ter um potencial terapêutico muito interessante para esses tipos de tumor pediátrico.
nós estamos há bastante tempo pensando em neurotrofinas e receptores, mas recentemente essa linha teve uma explosão na literatura clínica, inclusive, porque começaram a ser testados em estudos clínicos de alto nível inibidores TRK para diferentes tipos de tumores. E isso vem da identificação de alterações genéticas, de uma fusão nos genes NTRK, que pode existir em diferentes tipos tumorais de adultos e de crianças, e aí foram desenvolvidos medicamentos, entre eles principalmente o larotrectinib, é o LOXO 101, que está aqui nesse ensaio clínico de 2018 do New England Journal of Medicine. E essa entrada dos ensaios clínicos de inibidores TRK é muito interessante porque isso inaugurou uma abordagem que a gente falava, alguns grupos de câncer, entre eles o nosso, falavam há bastante tempo, que a gente tem que parar de olhar se o tumor é de pulmão, ou é de cérebro, é de mama, ou é de cólon, ou é de pele, porque a gente hoje não precisa mais dessa classificação clínica, né, mais básica, e, né, uma classificação histológica mais superficial. E toda a oncologia organizada assim, organizada no cara que é especializado em tumor de próstata, outro especializado em tumor de mama, o estudo clínico é feito para o tumor de próstata, outro de pulmão, outro de mama, outro de cólon. E todo o raciocínio oncológico sempre foi organizado assim, em que tecido está o tumor. Aquilo é uma doença, né? E nós vamos fazer tudo em torno só daquela doença. E, na verdade, talvez a gente tenha que começar a pensar em olhar para os tumores do ponto de vista da fotografia biológica deles. Porque a gente tem lá tumor de não pequenas células, com mutação que amplifica a sinalização de EGFR, com mutação de ganho de função de Carras e com mutação de ganho de função de BRAF. E esse cara resiste aos tratamentos, porque ele tem várias mutações que, se tu inibe um alvo, a mutação consegue fazer o tumor resistir com outro alvo que está amplificado também. E aí a gente vai ter que começar a pensar em tumores em tratamentos cada vez mais especializados, com mais fármacos, para grupos menores de pacientes. Então, aquela percentagem pequena de pacientes tumor de câncer de pulmão que tem 3 mutações. E, na verdade, tem tumores de cólon que também têm as mesmas mutações. Então, quem sabe a gente para de pensar se o tumor é de pulmão ou de cólon e começa a pensar se o tumor tem mutação de BRAF, de Carras e de EGFR. E quando foram testados clinicamente esses inibidores TRK, isso foi feito em parte, né? Então esse estudo ele ficou bem no centro desse debate porque ele é um estudo agnóstico do ponto de vista de tumores. Eles não queriam saber que tipo de câncer era, eles só queriam saber se o câncer tinha a fusão do gene TRK, do gene NTRK. Se tivesse, estava dentro do estudo. O critério de inclusão não foi em que tecido surgiu o tumor, o critério de inclusão foi uma alteração biológica, né? E isso é muito interessante. Tomara que essa ideia progrida. Então, aqui tem vários tipos de câncer, entre eles tumores cerebrais, entre eles glioblastoma, e adulto e criança. E sarcomas também. Então, é um ensaio clínico que incluiu pacientes adultos e pediátricos. E todos os tumores, independente do tipo, e tanto em pacientes adultos como em crianças, tiveram uma resposta positiva da inibição TRK. Então, isso aqui já está, né, agora com uma grande pauta dos estudos clínicos e como realmente uma perspectiva de nova terapia. Aqui tem um outro exemplo do larotrectinib também, especificamente em glioma pediátrico. Então, a ideia de que o tumor cerebral pediátrico vai se prestar a ser uma doença tratável com essa abordagem de inibição TRK também está progredindo do ponto de vista dos estudos clínicos com esse fármaco. Isso nos anima muito porque nós somos um grupo que estava ali há 15 anos falando, né, que a gente devia inibir TRK em câncer pediátrico, câncer cerebral. E isso começou a acontecer realmente no povo da pesquisa clínica agora. Bom, aqui estão algumas pessoas que trabalham nessa linha com a gente. Aqui o grupo aqui do Brasil, né, o meu grupo de pesquisa, uma parte dele, é bastante gente. Sempre foi um grupo com muita predominância feminina, né, e tem eu que atrapalho e dificilmente estou no laboratório, mas nós temos pessoas que ficam realmente tocando o dia a dia do laboratório, pesquisadoras que foram contratadas pelo Instituto Câncer Infantil, depois que a gente formou, que é de novo, essa ONG privada que nos dá muito apoio para isso, e são as pessoas que realmente orientam na prática os alunos e que tocam o dia a dia do laboratório, e são sempre mulheres, né? E isso parece funcionar muito bem para o laboratório. Aqui os
parceiros do Canadá, do grupo do Michael Taylor. A Carolina Nor, que está aqui, ela está nas duas figuras, porque ela era nossa aluna aqui na direita, e depois do doutorado ela foi trabalhar lá com o pessoal de Toronto e ficou lá e não vai voltar, é mais uma emigrada, né? Teve filho por lá e tudo. E os colaboradores da Inglaterra, da Universidade de Central Lancashire, em Preston, lá no norte. Nós interagimos com esse grupo que se chama Brain Tumor Northwest, que é um consórcio de pesquisa de tumores cerebrais do norte da Inglaterra. Eu sou o único não britânico que foi convidado a integrar esse consórcio. O Vitório, que é o terceiro cara ali, também é egresso aqui da URGS, foi meu aluno da biomedicina e também emigrou e está radicado na Inglaterra agora. E aqui os financiadores entre as instituições aqui no Brasil, os financiadores dos parceiros no Canadá, que participaram dos estudos nossos, e os financiadores dos parceiros ingleses. E a grande novidade, aqui está o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, isso fica no campus da saúde da URGS, né? Essa é a parte nova, houve uma ampliação recente e uma modernização muito importante do hospital, e o nosso laboratório é localizado num centro de pesquisa que fica dentro do hospital, que tem biotério, que tem tudo organizadinho, né? Nós temos um centro de pesquisa experimental e temos um centro de pesquisa clínica, os dois localizados dentro do hospital universitário. E a novidade, né, é que nessa última chamada dos INCTs, nós vínhamos há bastante tempo com a ideia de integrar o pessoal que trabalha com câncer pediátrico no Brasil. Tem um grupo forte do GRAAC em São Paulo, que é associado com a Unifesp, tem na USP Ribeirão Preto, tem na FRJ, e quando surgiu o edital NCT, nós conseguimos elaborar essa proposta concretamente, né, de criar um grande consórcio brasileiro de pesquisa em câncer infantil, tanto do ponto de vista biológico, de pesquisa básica, quanto de pesquisa translacional, quanto de pesquisa clínica. Então, ganhamos a proposta, se chama Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biologia do Câncer Infantil e Oncologia Pediátrica. Tem um braço de pesquisa biológica, tem um braço de pesquisa clínica, tem um braço de inovação, tem startups envolvidas. A coordenação, eu sou o coordenador e a coordenação é aqui na URGS, e a vice-coordenação é na USP Ribeirão Preto, professor Carlos Scridelli. No comitê gestor estão também o professor Marcelo Landi, da UFRJ, a Silvia Toledo, do GRAAC, São Paulo, tem um time da Unifesp de tumores cerebrais, tem pessoal do Paraná, de Santa Catarina. Então, a gente conseguiu realmente, foi uma proposta muito bem avaliada lá no Comitê de Avaliação dos NCTs. Isso aí nos dá agora um novo gás, né, para levar para um outro patamar, a gente espera, e para uma outra dimensão, essa investigação do câncer infantil aqui no país. Esses colaboradores estrangeiros todos estão no NCT também, mais alguns. Tem a NIH, tem Harvard, tem um monte de gente aí. Então, a gente está bem animado, né, quando o CNPq resolver pagar o projeto, para realmente consolidar essa área e se tornar referência, né, em estudar câncer infantil, porque realmente é uma doença que, como eu vim de outra área e com o tempo fui indo para isso, né, e hoje considero minha principal missão científica e minha principal identidade científica trabalhar com câncer infantil, é uma área que a gente entra e não sai mais, porque quando a gente convive com a doença, né, quando a gente vê, no nosso caso, o laboratório, nós temos um laboratório, um dos nossos laboratórios fica dentro da instituição lá do ICI, que atende as famílias e as crianças, né, e os alunos meio que interagem com as criancinhas e tal. E quando a gente vê a doença, é um desafio, assim, que a gente se apaixona por tentar fazer alguma coisa, porque realmente é muito cruel ver crianças acometidas por câncer, né. Então, não tem nada de pior impacto, eu acho, com uma família do que isso. Então, é uma área fascinante, desafiadora, e a gente está aí nesse caminho aí de tentar fazer alguma coisa em termos de pesquisa. Obrigado, desculpem que eu me estendi um pouco. Obrigada a você, Rafael, super interessante. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu, quando começo a perguntar, não paro, parece até você.
E aí eu vou deixar para o pessoal aqui. E nós temos o prazer de ter o retorno do professor Jorge Guimarães, que agora vai ter presença de novo nos seminários. Não está Ô, reprovado por professor, falta, tá vendo? que honra, meu Deus do céu. Eu não tenho nem roupa para o professor Jorge assistir meu seminário. Alguém tem perguntas? Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tinha outra live, Rafael, mas parabéns. Ah, mas o senhor está perdoado. Beleza de trabalho. Não é à toa que você vem sendo líder nesse assunto aqui, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, e inserções fora muito importantes, dada a importância desse tema, né? Um tema cativante, né? Sobretudo por causa do estrago que faz nas famílias quando tendo crianças. Deixa eu te perguntar, você falou muito do in vitro e in vivo. Uhum. A reprodução do tumor in vitro, ele requer algum truque de alimentação das células, algum hormônio, não precisa nada. Meio de cultura normal. Ela tem ali o IGF, né? Tem os fatores de crescimento da receita básica. Bom, mas tem que ter mesmo. Mas, fora isso, nada. Não. Impressionante. É normal. Está mesmo no gene egoísta. Está lá no DNA. O famoso gene egoísta. É isso. Parabéns, meu caro. Obrigado, Jorge. Obrigado, professor. Alguém tem mais perguntas? Estênio? Você tem alguém? Não. Eu tenho. Até agora ninguém mandou, não. Tem. Calha. A Tereza deixou eu falar primeiro. Eu consigo falar. Obrigado, Rafael. Também parabéns aí pela palestra, pelo trabalho, né? Acho que mais pelo trabalho, né? Pela qualidade do trabalho, envolvimento do trabalho, acho que é muito importante, né? Dá para ver que você tem carinho muito grande, né? De todas as formas, né? Desde o paciente até a bancada. Acho que é muito bacana mesmo. Tá? Depois eu conto um pouquinho, que tem uma história mais bonita ainda em torno disso, mas rapidinho eu conto se der tempo ainda depois. Eu juntei várias perguntas aqui que eu tinha numa pergunta só, né? Que eu vi que você sempre mira óbvio, quando se detecta o tumor, você mira na tentativa de impedir o crescimento dele, até acabar com ele, né? Mas você no iniciozinho da palestra, você comentou muito que não se conhece a respeito você comentou até da má sorte de desenvolver esse tumor, né? E você também deu uma deixa aí da parte de metilação, de epigenética e tudo mais. E aí eu vou tentar juntar uma pergunta única aqui. Será que, de repente, a má sorte não tem a ver com a formação do feto, né? com a nutrição da mãe, né? Ou pegando mais diretamente por a ingesta de ácido fólico, né? Para esse ácido fólico ser utilizado na epigenética da formação desses genes, né? E chama atenção até se você já viu o TRK, né? TRK2, TRK1, não é isso que você comentou? TRK, Se eles são regulados, às vezes, por metilação do DNA. São. Então, a gente tem CPG no promotor, tem tudo. De forma muito importante, assim, tem linhas inteiras de trabalho, não em câncer infantil, mas em outras coisas, principalmente psiquiatria, eu acho, em neurociência, que mexem com a questão da metilação do BDNF. Tem alguma associação? Tem um perfil de metilação específico com alguns transtornos cerebrais. Eu não lembro agora de cabeça dessa linha, mas eu sei que existe isso. Sim, tem uma questão da relação epigenética com isso, com metilação principalmente. São sistemas que conversam muito. A coisa assim, o que a mãe pode fazer de certo ou de errado, né? Tem alguma coisa desses estudos epidemiológicos de associação de fator de risco. Há pouco tempo, lá no minha reunião de laboratório, uma aluna levou uma revisão. E aí o pessoal propõe, assim, desde café, né, pesticida, exposição a muita coisa. E pouca coisa convence, assim. São associações fracas, não dá para dizer se tem uma coisa causal. Talvez alguma coisa assim de pesticida, de alguns produtos químicos mais claramente tóxicos, já tenha mais estabelecido, mas não dá para dizer nada assim, sabe? Não, é difícil dizer, se a gestante cuidar tal coisa, vai reduzir lá a chance de câncer infantil em tanto %. Não tem isso, não. É bem difícil. Associação, né? Beleza.
São associações tênues, e aí aparece muita coisa que claramente não... Né, muita hipótese claramente não deve ser por aí, coisas Sim. que não são muito tóxicas e tal. Mas Isso. é uma área que existe, mas é difícil, a gente não tem um guideline assim que Sim. possa, por exemplo, servir de orientação, né? Não faz isso ou faz aquilo, como tem com cigarro, sei lá, obviamente Sim. uma gestante fumante deve aumentar, né, a chance desses erros, mas a gente não tem muito isso, não, é difícil estabelecer. Uma parte da dificuldade é que a incidência é menor, né? Então os Ns são menores. E pegando esse tema ainda da epigenética, tem algum estudo, ou vocês estão fazendo algum estudo com agente demetilante, associando com esses Sim, inibidores específicos? tem toda uma outra palestra que é isso. Ah, tá. Principalmente inibidores de HDAC Isso. funcionam bem. Assim, o perfil naquela transição, né, da fase mais proliferativa menos diferenciada para depois uma fase menos proliferativa mais diferenciada no embrião normal, e essa chave é crucial para as células perderem o potencial tumoral. Tem uma virada de chave epigenética em que muda o perfil de acetilação e o perfil de metilação. Então, no embrião normal, a fase tardia de mais diferenciação e menos proliferação é mais acetilada, o embrião é mais acetilado. Os genes de diferenciação ficam mais liberados para se expressar, enquanto naquela fase inicial os genes de diferenciação estão reprimidos, principalmente por metilação. Então, meio que uma das grandes coisas é que esses genes pró-diferenciação eles são libertados quando ocorre essa virada de chave, por desacetilação e por perda de metilação, e aí eles podem se expressar e começam a direcionar a especialização celular. Então, a gente trabalha com inibidor de HDAC e com inibidor de metiltransferases, né? Tem um paper recente que a gente identificou G9A como um novo alvo epigenético importante em meduloblastoma. Tem um outro paper que identificamos EB1 como um alvo que não é só epigenético, mas que também mexe com epigenética, também em meduloblastoma. E temos vários papers com inibição de HDAC nas células. Sim, tem toda uma linha com epigenética. E tem muito a ver com metilação, perfil de metilação e acetilação, estado da cromatina. Isso é chave, né? Tem toda uma programação epigenética que é o pano de fundo de tudo que acontece aí. Sim. E até mesmo tratamento, tá? Tem estudos também, porque leucemia está se usando, né? Inibidores de azacitidina, algumas leucemias infantis. Vorinostat já se usa na clínica, o SARRA, né? Já está aí. Não para esses tumores sólidos, mas para leucemia, como falou. Leucemia assim. de maneira Então, geral. terapia epigenética é um grande filão aí. Talvez mais... A gente fica nessa coisa, né? Será que é melhor ser mais específico na busca de terapias-alvo ou menos específico? Porque mais especificidade é mais segurança. O grande problema da quimioterapia é toxicidade, né? Mas, assim, nessa coisa de... E essa coisa de assim, inibir receptor específico, muitas vezes funciona bem na clínica. Tá aí o trastuzumab no câncer de mama, tá aí o gefitinib no câncer de pulmão, tá aí o cetuximab. Mas, quando a gente vai para uma coisa como epigenética, o efeito é mais amplo, né? A gente mexe em mais coisa. Então, talvez seja mais interessante até no final. Dependendo da fase que você vai tratar, né? Também eu acho que essa parte epigenética, se você pensar em câncer infantil, já na fase que tem aumentado, eu sei porque eu tive um problema familiar desse, que tem aumentado já a participação, a presença de câncer, de mieloblastoma em crianças, já no útero ainda, né? Talvez seja uma fase quando começar um tratamento que você mire na epigenética, quando você começar um tratamento mais dirigido, não outro lado. Aí não conheço detalhe mesmo, mas... Tá bom. Porque eu fiquei Rafael, pensando obrigado, tá? Obrigado pelas Obrigada a você. respostas. Me diz uma coisa, quando você faz, porque tem vários tratamentos com inibidor de TRK, né? Esses inibidores de TRK têm sendo usados. Esses que você usou são inibidores novos, específicos para neurotrofina, que eu perdi isso em algum momento aí. Ou são inibidores gerais de TRK? A e B. O K252A, que é pan-TRK, e que a gente usou
no sarcoma de Ewing ali, nos camundongos também. E não só TRK, na verdade, ele é vendido na literatura como inibidor TRKB. Nós somos um pouco mais controlados e falamos que ele é um inibidor TRK, mas ele tem outros, ele é uma droga suja, ele tem outros alvos também. Deve ter também... O ANA12 é um inibidor, até prova em contrário, totalmente seletivo de TRKB. Ele é uma droga que foi desenvolvida em 2012 como um potencial antidepressivo e acabou sendo uma ferramenta para estudo em câncer. E o GW é um inibidor seletivo TRK. Então, a gente, em alguns casos, comparou todos, né? E nos camundongos com meduloblastoma é ANA12, nos camundongos com glioblastoma também é ANA12, então essa inibição seletiva TRKB. No sarcoma de Ewing, nos camundongos é PAN, mas nas células a gente comparou os três. E ali, quando usa o PAN ou quando combina o inibidor TRK-TRKB, o efeito é melhor. Então, talvez inibir 2 seja mais interessante que inibir um receptor. Mas essas drogas, nenhuma é de uso clínico, são ferramentas experimentais, né? O ANA12 até foi desenvolvido como uma droga potencialmente de uso clínico para psiquiatria. Tem absorção oral, passa a barreira hematocefálica, é seguro, mas elas não são, eles mesmos em si, os agentes propostos para câncer. Provavelmente não são clinicamente bem tolerados. São ferramentas para a gente fazer a prova de conceito, né? Certo. E me diz uma coisa, como é que está, assim, você tem alterações de expressão de fosfatase, que você aumenta a expressão do receptor, né? Que você mostrou em alguns modelos. E você tem alterações também na fosfatase? Essa fosfatase, por exemplo, que pega o TRKB, o NTRKB ou o NTK, eles têm alteração na ação da fosfatase ou não? Tem alguma associação com isso? Porque a fosfatase já é mais comum, né? Já é mais ubíqua. Não sei. Mas Nunca entrou no meu radar olhar isso. Oi, desculpe. É até meio óbvio, mas nunca entrou no meu radar olhar isso. Eu realmente não sei. Porque em alguns receptores desses fatores de crescimento, quando você tem algumas mutações, na verdade, a associação de fosfatase com a fosfatase, né, que vai de uma daquelas tirosinas lá, que ela geralmente está alterada. Então, e a fosfatase, como ela é mais ubíqua, ela não é específica, fica difícil você manter isso. Mas, de repente, se você consegue uma alteração, uma modificação que visse como é que está a fosfatase disso aí também. Isso eu estou te perguntando, mas é dúvida minha para outros tumores também, entendeu? Mas nunca abordamos assim, não. Acho super interessante essa história de você ter um aumento da expressão do receptor. Porque se você não desfosforia, esse receptor está constantemente ativado, e você, quer dizer, parece que é uma resistência, parece que você aumenta a expressão do receptor à medida... Não, mas olha só, no caso dos TRKs, a gente não está falando de mutação de ganho de função nos modelos experimentais aqui que a gente usa. Não tem alteração genética necessariamente. Não é um receptor mutado. Não é um receptor mutado, não tem ganho de função. Pode ter aumento da expressão, que é o que a gente observa várias vezes. Nos tumores em que os ensaios clínicos estão dando os remédios para os pacientes que têm uma fusão gênica, que é a aumentação, né, que é a fusão do NTRK. Mas ali a gente estudando não está dando bola para isso. O receptor está ali como parte da sinalização, às vezes está bastante presente, está aumentado em relação ao tecido normal, mas não tem alteração genética no receptor. Aí uma briga que eu tenho com os oncologistas e pesquisadores de câncer que são ainda genocêntricos, né? Eles só acham que é algo terapêutico quando tem mutação no negócio. É claro que se torna um alvo óbvio, né? O EGFR, quando sofre as alterações, aumenta o número de cópias, fica com 70 receptores para cada um que tem na célula normal, amplifica 70 vezes, 80 vezes a quantidade de receptor e faz um ganho de função que ele fica constitucionalmente ativo, fica ligado o tempo todo, sem depender do ligante, é óbvio. Mas não precisa ser isso, né? Não precisa, a coisa pode ser importante, inibir ela pode ter efeito sem que ela seja mutada, sem que ela seja... sem que ela tenha... Pode pegar os mutados e os não mutados também. Eu achei muito legal essa tua entrada assim, e principalmente você pegar esse nicho. Rafael, parabéns, assim, tá de parabéns pelo trabalho e o seu grupo aí, que sei que vocês trabalham para valer,
né? Porque gaúcho já trabalha bastante, né? Mas o É grupo porque de não tem vocês... praia legal que nem vocês, a gente tem que trabalhar. Pois é, pois é. Aqui a praia distrai muito a gente, né? Principalmente todo mundo mora na Zona Sul, Vocês trabalham, mas tem a praia, né? E nós trabalhamos e não temos a praia. Então. mas a gente não tem condução, não tem isso, não tem aquilo, então vir para a praia às vezes fica complicado. Mas enfim, meus parabéns, Rafael. A gente vai ter que entregar a sala agora aqui também. Muito obrigada mais uma vez, tá? Por poder contar com você e boa Tem um sorte aí. minutinho só, Cris. É uma coisa que eu ia falar para fechar, assim, é muito bonito nessa trajetória, dessa área que a gente trabalha, a relação com essa instituição aqui do Canto Direito e Esquerdo, que é o Instituto Câncer Infantil, porque esse é um pessoal que é uma instituição de 30 anos, né, privada, sem fins lucrativos, que vive exclusivamente de doação. E eles abraçaram o negócio de investir em pesquisa, né? Então, através Isso é muito legal. por doação espontânea das pessoas e das empresas, e através de programas de renúncia fiscal, como o programa Pronon, que está ali também agradecido, que era um programa, tipo uma lei Rouanet para pesquisa em câncer, né? As pessoas doavam e descontavam imposto de renda, as empresas também. A gente tem um apoio espetacular. Nós temos um laboratório que é o nosso maior laboratório, dentro do prédio desse instituto, que foi doado por uma família, né? Um empresário que perdeu o filho por um câncer cerebral, criou esse centro para nós. É tão raro no Brasil, né? Então a gente conseguiu aqui reproduzir esse modelo do apoio, né, da comunidade direto para pesquisa, que a gente vê tão comum nos Estados Unidos, né, as doações e tal. A gente conseguiu aqui reproduzir essa experiência. Isso para mim é muito precioso. A última vez que eu botei na ponta do lápis, que a gente teve que fazer o relatório do laboratório para o hospital, 70% da nossa verba estava vindo de doação privada através dessa colaboração. Você acha que o sistema do HCPA facilita esse tipo de doação? Totalmente, né? Totalmente. Porque eu o HCPA... tenho grande admiração pelo sistema administrativo do HCPA, porque quem não sabe, o HCPA é uma organização social. Ele não é igual ao nosso hospital universitário. Agora ele virou empresa pública, né? Mas a chave é que ele criou um espaço de autonomia administrativa e financeira em relação... E essa autonomia mudou tudo. O hospital decolou. Para mim é o melhor hospital universitário do Brasil, a USP, me perdoe. Quem quiser visitar, eu trago inglês, eu trago canadense, com o maior orgulho de mostrar. Eu mostro o nosso leito SUS e digo, olha aqui, isso aqui é melhor que o NHS, é melhor que hospital privado, às vezes. Você fala isso, o nosso hospital aqui não é dos piores. Então tem coisas assim... Tem coisas assim, o dinheiro que vem de estudo clínico de empresa, cria um fundo de pesquisa, todo aluno de mestrado, doutorado ganha apoio do hospital com isso. Eles têm carreiras próprias, então tem uma carreira de pesquisador do hospital, chega lá no citômetro, né, tem um doutor contratado, que é um pesquisador do hospital para fazer citometria, tem uma série de coisas assim que é muito fantástica a instituição, realmente. Você precisa vir falar sobre isso aqui na UFRJ e na UERJ. Eu sei. A UFRJ sofre. Realmente é um modelo. Bom, querida, a gente vai ter que terminar aqui, mas mais uma vez, obrigada. Parabéns pelo trabalho e os nossos queridos alunos aqui, que já devem estar morrendo de fome. Na próxima quinta-feira a gente se encontra. Rafael, você deve receber as nossas... Agora, no mês de junho, a gente vai entrar com a garotada que entrou nova na UERJ nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, para falar sobre suas pesquisas, e a partir de julho a gente vai ter de novo outras palestras. E aí você deve receber os nossos comunicados. Se você quiser assistir, fica à vontade. Quando quiserem, eu volto para falar de outras coisas. Com certeza. Pode deixar que eu vou te chamar. Tá? Um abraço. Um abraço, então. Tchau. Um abraço, tchau. Obrigado.